O sucesso pode parecer eterno, mas nem sempre é. Há pessoas que chegaram ao topo do mundo do entretenimento no Brasil, com fama, dinheiro e reconhecimento, tudo que alguém poderia querer. Mas a vida deu uma reviravolta que ninguém esperava. Hoje, vamos falar sobre 20 atores brasileiros que foram grandes nomes da televisão e do cinema, que ganharam fortunas e viveram com muito luxo, e que, depois de um tempo, perderam tudo. Carreiras que desmoronaram, fortunas que desapareceram e histórias que vão te deixar de boca aberta. Se você acha que o dinheiro e a fama garantem um futuro seguro, este vídeo vai te fazer pensar duas vezes. Fica até o final porque tem histórias aqui que você provavelmente não conhecia e que vão te surpreender muito. E antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica no botão de inscrever e ativa o sino de notificações para não perderes nenhum vídeo como este. Número 1. Maurício Matar. Maurício Matar nasceu em 3 de abril de 1964, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de uma família com raízes libanesas e portuguesas, cresceu em um ambiente culturalmente rico e, desde jovem, demonstrava interesse por música, arte e entretenimento. Antes mesmo de se tornar um rosto conhecido da televisão brasileira, ele já sonhava em viver de algo ligado ao palco e à criatividade. Nos anos 1980, Maurício começou a dar os primeiros passos no mundo artístico. Sua aparência marcante, combinada com carisma diante das câmeras, rapidamente chamou a atenção de produtores de televisão. O grande ponto de virada aconteceu em 1985, quando ele participou da novela Roque Santeiro. A produção se tornou um enorme sucesso de audiência no Brasil e acabou abrindo portas importantes para o jovem ator. Depois dessa oportunidade, sua carreira avançou com velocidade. Nos anos seguintes, Maurício Matar passou a aparecer com frequência em novelas populares. Seu nome começou a ser associado ao perfil clássico de galã da televisão brasileira, alto, carismático e sempre presente em papéis românticos ou dramáticos. Ele conquistou uma legião de fãs. Entre os trabalhos mais lembrados de sua carreira estão novelas como Pantanal, exibida em 1990, A Viagem, em 1994 e O Rei do Gado, em 1996. Essas produções marcaram época na televisão brasileira e ajudaram a consolidar a imagem de Maurício como um dos rostos mais conhecidos da dramaturgia nacional. Além da atuação, ele também investiu na música. Maurício lançou discos, compôs canções e chegou a realizar apresentações pelo país. Essa combinação de ator e cantor aumentou ainda mais sua popularidade, fazendo com que estivesse frequentemente presente em programas de televisão, capas de revistas e eventos. A vida pessoal do ator também se tornou assunto constante na imprensa. Durante o auge da fama, ele teve relacionamentos bastante comentados com mulheres conhecidas do público. Entre eles, destacaram-se o casamento com a cantora Elba Ramalho e romances com personalidades como Angélica e Paola Oliveira. Esses relacionamentos reforçavam ainda mais sua presença constante nas manchetes. Durante boa parte dos anos 1990, Maurício parecia viver no topo da carreira. Contratos com grandes emissoras, convites para novos papéis e forte exposição na mídia faziam parte de sua rotina. O padrão de vida acompanhava esse sucesso, com estabilidade financeira e reconhecimento público. Mas no final daquela década, um acontecimento inesperado começaria a mudar o rumo dessa história. Em 1999, Maurício Matar se envolveu em um acidente de trânsito com um motoboy. O episódio rapidamente se transformou em uma disputa judicial que se arrastaria por muitos anos. O caso acabou se tornando um dos processos mais longos ligados ao nome do ator. Ao longo do tempo, decisões judiciais foram sendo tomadas, recursos foram apresentados e a disputa permaneceu ativa por décadas. Enquanto isso, a carreira de Maurício começava a enfrentar mudanças. Paralelamente aos problemas legais, a televisão brasileira também passava por transformações. O número de papéis importantes para o ator começou a diminuir e os contratos fixos, que antes garantiam estabilidade, já não eram os mesmos. Aos poucos, a combinação entre disputas judiciais e mudanças profissionais começou a afetar sua situação financeira.
O que parecia apenas um problema isolado começava a crescer lentamente, trazendo consequências que ninguém imaginava naquele momento. E à medida que novos processos surgiam e decisões da justiça avançavam, a vida de Maurício Matar entraria em uma fase cada vez mais complicada, abrindo caminho para um período que mudaria completamente sua trajetória. Número 2. Dado Dolabella. Dado Dolabella nasceu em 30 de junho de 1978, no Rio de Janeiro. Filho da atriz Pepita Rodrigues e do ator e diretor Carlos Eduardo Dolabella, ele cresceu em um ambiente totalmente ligado ao mundo artístico. Desde cedo estava cercado por estúdios, gravações e pessoas que faziam parte da televisão brasileira. Não demorou muito para que seguisse o mesmo caminho da família. Nos anos 1990, Dado começou a ganhar espaço na televisão. Jovem, carismático e com aparência que chamava a atenção do público adolescente, rapidamente conquistou oportunidades em produções populares. Um de seus primeiros grandes destaques foi na novela teen Malhação, que naquela época revelava diversos novos talentos da televisão. A participação na série ajudou a impulsionar sua carreira. Logo surgiram convites para outras produções importantes. Em pouco tempo, ele estava participando de novelas com grande audiência, incluindo O Clone, exibida no início dos anos 2000. Naquele momento, Dado Dolabella passou a ser visto como um dos jovens atores mais promissores da televisão brasileira. Durante esse período, sua imagem era associada ao perfil de galã jovem. Ele aparecia frequentemente em capas de revistas, participava de programas de entretenimento e era presença constante em eventos e festas do meio artístico. Para muitos fãs, ele representava uma nova geração de atores da televisão brasileira. Mesmo com a carreira em crescimento, a vida pessoal do ator começava a gerar polêmicas. Ao longo dos anos, surgiram diversas notícias envolvendo conflitos e acusações de agressão física contra companheiras. Esses episódios começaram a afetar sua imagem pública e criaram uma relação cada vez mais complicada com parte da imprensa e do público. Ainda assim, em 2009, Dado Dolabella voltou ao centro das atenções de maneira positiva, quando participou da primeira edição do reality show A Fazenda. O programa se tornou um grande sucesso de audiência, reunindo celebridades confinadas em uma fazenda e acompanhadas pelo público diariamente. Ao longo da competição, Dado conseguiu conquistar boa parte da audiência com sua postura estratégica e acabou vencendo o programa. Como prêmio, recebeu R$ 1 milhão. Naquele momento, muitos acreditavam que o ator teria uma nova oportunidade de reorganizar sua vida e fortalecer sua carreira. O prêmio representava uma quantia significativa e poderia garantir estabilidade por muitos anos se fosse bem administrado. No entanto, com o passar do tempo, novos problemas começaram a surgir. Em 2013, Dado Dolabella foi despejado de uma cobertura localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O motivo foi o acúmulo de 10 meses de aluguel sem pagamento. O imóvel tinha cerca de 320 metros quadrados e o valor da dívida começou a crescer rapidamente ao longo dos anos seguintes. Enquanto o processo avançava na justiça, a situação financeira do ator se tornava cada vez mais delicada. As dívidas relacionadas ao imóvel continuavam aumentando e outros problemas legais começaram a aparecer ao mesmo tempo. Com menos oportunidades na televisão e enfrentando uma sequência de conflitos judiciais, a imagem pública de Dado Dolabella estava longe daquela fase em que era considerado um dos jovens mais promissores da televisão brasileira. O cenário que se formava indicava que o sucesso conquistado anos antes começava a dar lugar a uma realidade bem mais difícil. E o que ainda parecia apenas uma série de dificuldades momentâneas, logo se transformaria em uma crise muito maior, envolvendo novas dívidas, decisões da justiça e acontecimentos que mudariam completamente o rumo da vida financeira do ator. Número 3. Marcos Oliveira, Beisola. Marcos Oliveira nasceu em 1957, no Rio de Janeiro, e construiu uma carreira sólida e respeitada na televisão e no teatro brasileiro. Aos 68 anos, o ator é lembrado especialmente pelo papel de Beisola, na série A Grande Família, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2014. A personagem engraçada e carismática fez dele um dos nomes mais queridos pelo público, garantindo reconhecimento e estabilidade durante muitos anos. Antes de A Grande Família, Marcos também atuou em outros programas populares, como Zorra Total, e participou de diversas peças de teatro.
A experiência acumulada ao longo de décadas consolidou sua imagem como um ator veterano de talento reconhecido. O contrato de exclusividade com a Globo trouxe benefícios importantes: salário fixo, plano de saúde e previsibilidade financeira, itens valiosos para qualquer profissional do meio artístico. Porém, a vida de Marcos Oliveira nunca foi apenas feita de glamour e sucesso. Desde jovem, ele convive com uma doença rara no sistema urinário, que exigiu tratamentos frequentes e cuidados constantes. Durante alguns anos, o ator chegou a se apresentar em peças de teatro usando sonda urinária, mostrando dedicação à arte mesmo em meio à adversidade. Essa condição sempre representou um gasto significativo e uma fonte de preocupação. Após o fim de A Grande Família, sua rotina mudou drasticamente. Sem o contrato de exclusividade, os trabalhos começaram a rarear. Marcos dependia de projetos esporádicos e shows, que muitas vezes não garantiam o mesmo padrão financeiro de antes. Somado a isso, em 2016, ele precisou gastar cerca de R$ 85 mil para tratar a doença. Em determinado momento, precisou interromper o tratamento por falta de dinheiro, evidenciando a fragilidade da situação. A vida financeira sofreu outro golpe inesperado. Um golpista conseguiu esvaziar suas contas bancárias, deixando o ator sem recursos. Apesar de registrar boletim de ocorrência, o responsável nunca foi preso. Os prejuízos se acumularam e, em 2021, Marcos Oliveira precisou recorrer à solidariedade do público. Por meio de uma vaquinha na internet, conseguiu arrecadar R$ 66 mil para pagar dívidas. Parte do valor era destinado a débitos com o banco, aproximadamente R$ 30 mil, e também para sair de seu apartamento em Botafogo e se mudar para um lugar mais barato. Os problemas com moradia continuaram. Ele recebeu uma ordem de despejo por dívida de aluguel em torno de R$ 15 mil. Somente em 2023, graças à generosidade da influenciadora Deolane Bezerra, conseguiu quitar os aluguéis atrasados, com uma doação de R$ 50 mil. Além disso, Tata Werneck ajudou a resolver questões relacionadas ao plano de saúde. Mesmo assim, o patrimônio de Marcos Oliveira havia sido drasticamente reduzido, resultado de gastos médicos, fim do contrato de exclusividade, golpes financeiros e a pandemia de Covid-19, que eliminou trabalhos eventuais. Em 2024, ele se mudou para o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, uma casa custeada por Marieta Severo, colega de elenco de A Grande Família. O espaço oferece moradia segura e cuidados básicos, mas representa uma queda significativa do padrão de vida que ele tinha durante o auge da carreira. Apesar de todas as dificuldades, Marcos Oliveira tenta retomar a carreira. Participa de pequenos projetos cinematográficos e realiza shows musicais sempre que possível. Sua história mostra que, mesmo para artistas talentosos e consagrados, a combinação de doenças crônicas, fim de contratos, golpes financeiros e crises externas pode transformar rapidamente anos de sucesso em desafios diários, exigindo coragem e resiliência para seguir em frente. Número 4. Dedé Santana. Manfred Santana, mais conhecido como Dedé Santana, nasceu em 29 de abril de 1936, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Desde muito jovem, o palhaço e acrobata começou a se apresentar em circos, mostrando talento para o humor e para a arte física. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, Dedé conquistou um lugar especial na história do entretenimento brasileiro, tornando-se sinônimo de risadas e diversão. O grande destaque da carreira de Dedé veio quando se tornou integrante do grupo Os Trapalhões, ao lado de Renato Aragão, Mussum e Zacarias. A partir de 1977, o quarteto ganhou fama nacional, transformando programas de televisão em fenômenos de audiência e lançando filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro. Durante os anos de ouro do grupo, Dedé acumulou considerável riqueza, aproveitando a fama e o sucesso financeiro de uma das maiores franquias de humor do país. Em um momento de extravagância, chegou a comprar 8 carros de uma só vez, demonstrando que o dinheiro parecia não ter limites. No entanto, os anos de prosperidade não duraram para sempre. Dedé começou a enfrentar problemas financeiros, que o acompanharam por décadas. Um dos maiores golpes veio de ex-empresários, responsáveis por administrar suas contas, mas que não repassavam impostos à Receita Federal. O resultado foi uma dívida enorme com o governo, que ameaçou levar o ator à falência.
Sem recursos suficientes, ele precisou vender a mansão de 27 cômodos em Santa Catarina, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, para comprar uma casa menor no Rio de Janeiro. A crise foi tamanha que Dedé precisou recorrer à ajuda de amigos próximos. Em um gesto de solidariedade, Renato Aragão assumiu empréstimos e despesas do colega, incluindo o convênio médico, permitindo que ele continuasse a cuidar da saúde mesmo em meio às dificuldades financeiras. Em entrevistas, Dedé admitiu que sua queda se deu em grande parte por falta de planejamento e por gastos impulsivos. Ele mesmo afirmou que não soube administrar bem a vida financeira, enquanto Renato soube controlar os recursos e manter a estabilidade. Em 2017, a situação chegou a um ponto crítico. Dedé ficou completamente sem dinheiro, dependendo de familiares e amigos apenas para pagar contas básicas. A insegurança se prolongou e, em 2024, ele travou uma batalha judicial para não perder a mansão onde morava em Itajaí, avaliada em mais de R$ 3 milhões, alvo de uma execução judicial. A trajetória mostrou que, mesmo com fama e talento, a ausência de controle financeiro e golpes externos podem transformar rapidamente décadas de sucesso em momentos de grande dificuldade. Apesar das adversidades, Dedé Santana continua ativo no mundo do entretenimento. Ele segue trabalhando em espetáculos circenses e shows pelo Brasil, mantendo contato com o público que o acompanha desde os tempos de Os Trapalhões. Hoje, embora possua 2 imóveis, considera-se parte da classe média e admite que a riqueza acumulada no auge da carreira foi perdida por escolhas erradas e administração financeira inadequada. A história de Dedé Santana é um alerta para qualquer artista. Talento e fama não garantem segurança financeira se não houver cuidado, planejamento e proteção contra fraudes. Mesmo com dificuldades, ele segue levando alegria às pessoas, provando que no humor, a dedicação e a paixão pela arte podem superar qualquer dificuldade econômica. Número 5. Sérgio Rondiakoff, Cabeção. Sérgio Francisco Rondiakoff Mendonça nasceu em 15 de agosto de 1984, em Nova York, nos Estados Unidos, e possui dupla cidadania, brasileira e americana. Desde muito jovem, Sérgio mostrou talento para a atuação, iniciando a carreira ainda criança nos anos 1990, em comerciais e participações na Escolinha do Professor Raimundo. Mas foi como Arthur Malta, o Cabeção em Malhação da TV Globo, que conquistou enorme destaque. Entre 2000 e 2006, ele viveu o personagem por 6 temporadas, tornando-se um dos rostos mais lembrados da televisão jovem da época. O sucesso como Cabeção trouxe popularidade imediata. Sérgio passou a ser presença constante na mídia e conquistou o coração de uma legião de fãs. Sua imagem estava associada ao humor, à ingenuidade do personagem e ao cotidiano divertido da juventude brasileira. Para muitos, ele se tornou um ícone da televisão e uma referência para toda uma geração que cresceu acompanhando Malhação. Porém, o fim da novela trouxe o primeiro grande desafio para Sérgio. Em 2006, um vídeo em que aparecia supostamente embriagado viralizou na internet, prejudicando severamente sua imagem pública. A repercussão negativa começou a afastar produtores e oportunidades de trabalho. Alguns anos depois, em 2013, outra polêmica ganhou destaque quando ele postou uma foto com uma arma no Instagram, reforçando uma reputação de comportamento instável. Com a carreira em declínio, Sérgio tentou seguir novos caminhos. Investiu na música e chegou a se mudar para os Estados Unidos, onde trabalhou como caixa em um restaurante. Mas o período fora do Brasil durou menos de 1 ano e ele retornou sem dinheiro e sem perspectivas claras de retomada profissional. Paralelamente, a dependência química se tornava cada vez mais grave, consumindo suas forças físicas, emocionais e financeiras. Ao longo de mais de 15 anos, Sérgio enfrentou problemas severos com crack e outras substâncias. Passou por mais de 10 internações em clínicas de reabilitação, todas custosas e que rapidamente esgotaram seus recursos. A dependência destruiu não apenas sua carreira, mas também qualquer patrimônio acumulado durante o auge do sucesso. Em 2022, uma live no Instagram chocou o país.
Ele aparecia completamente alterado, ameaçando o pai de morte com um objeto de ferro e pedindo dinheiro para viajar a São Paulo. A situação expôs a gravidade da condição, com familiares em estado de alerta constante, por medo de uma overdose ao vivo. O pai de Sérgio declarou que havia se afastado por medo, e a mãe acompanhava cada movimento com apreensão, temendo pela vida do filho. Sérgio precisou permanecer internado por 7 meses em uma clínica de desintoxicação, com o endereço mantido em sigilo, e a internação mais longa chegou a 10 meses e meio. Durante esse período, enfrentou perdas pessoais profundas, como a morte da avó, sem poder se despedir. A falência pessoal foi declarada e o ator ficou sem bens ou renda estável. Apenas a luta diária contra a dependência e a vontade de reconstruir a própria vida serviam como motivação. Após anos de tratamento, Sérgio alcançou a sobriedade em 2022 e atualmente mora com a mãe em Resende, no Rio de Janeiro. Retornou gradualmente ao mercado artístico, trabalhando com publicidade digital e se preparando para um filme previsto para 2026, mostrando que mesmo após longos anos de queda, a recuperação e a reconstrução da carreira são possíveis com disciplina e apoio familiar. Sua história é um lembrete doloroso de como a fama e o sucesso podem desaparecer rapidamente, quando fatores como dependência química e falta de estabilidade financeira se acumulam, mas também da recuperação e da reinvenção pessoal, que são sempre possíveis. Número 6. Alexandre Frota. Alexandre Frota nasceu em 8 de março de 1963 em São Paulo. Desde jovem, buscou o sucesso nas telas, iniciando a carreira de ator nos anos 1980. Trabalhou em novelas da TV Globo, incluindo participações em Malhação, e também teve experiências no cinema adulto no início da carreira. Com o tempo, Frota se reinventou, entrando na política e sendo eleito deputado federal em 2018 pelo PSL, inicialmente aliado de Jair Bolsonaro, cargo que ocupou com bastante visibilidade até romper politicamente com o presidente. Apesar da trajetória multifacetada, problemas financeiros antigos começaram a cobrar seu preço. Em dezembro de 2022, a Justiça de São Paulo decretou sua falência civil, a chamada insolvência civil, a pedido do próprio Frota. O motivo foi a impossibilidade de pagar dívidas que somavam mais de 1,4 milhão de reais, valor que superava todos os seus bens juntos. Grande parte da dívida vinha de um cheque especial não pago ao Banco Econômico desde 1995. Inicialmente condenado a pagar R$ 88 mil em 2006, o valor se transformou em 1,282 milhão ao longo de quase 30 anos, devido a juros e correção monetária acumulados. Além do banco, outros credores somavam valores consideráveis. Entre eles estava o compositor Chico Buarque, a quem Frota deveria R$ 60 mil por ofensas nas redes sociais. Um desembargador federal recebeu sentença de R$ 50 mil por Frota divulgar seu telefone, e um delegado federal foi indenizado em R$ 30 mil por fake news. A justiça tentou penhorar contas bancárias, mas encontrou apenas 90 centavos. O juiz responsável destacou que não havia qualquer bem de valor relevante em seu nome, tornando a situação ainda mais grave. Com a decretação da insolvência, Alexandre Frota perdeu o direito de administrar seus próprios bens. A gestão passou a ser feita pelo Banco Econômico S.A. como administrador da massa falida. A partir desse momento, qualquer movimentação financeira do ator e político passou a depender de aprovação judicial, enquanto suas dívidas continuavam a crescer. Em 2025, novas condenações surgiram, mais R$ 30 mil por uma nova ofensa nas redes sociais, valor que se somou ao processo de insolvência já em curso. O caso de Frota mostra como dívidas antigas, mesmo pequenas no início, podem se tornar impagáveis quando combinadas com juros compostos e correções ao longo de décadas. Somado a isso, ações judiciais recorrentes por danos morais provocados por postagens ofensivas contribuíram diretamente para o aumento das obrigações financeiras. A falta de planejamento e de controle sobre as próprias finanças criou uma situação em que nem a fama nem a carreira política foram suficientes para impedir a falência. Atualmente, Alexandre Frota segue com a insolvência civil vigente
e continua a lidar com novas condenações. Politicamente, atua como vereador em Cotia, no interior de São Paulo, mantendo presença pública, mas com recursos financeiros muito limitados. Sua trajetória é um alerta sobre como decisões financeiras mal planejadas, somadas a processos judiciais constantes, podem transformar décadas de trabalho e reconhecimento em uma situação de completa instabilidade econômica. O episódio reforça a lição de que fama e poder político não protegem contra as consequências de dívidas antigas, descuidos legais e comportamentos impensados, mostrando que mesmo pessoas públicas podem enfrentar a falência e ter que reconstruir a vida do zero. Número 7. André Gonçalves. André Gonçalves nasceu em 3 de março de 1974, no Rio de Janeiro. Desde jovem, demonstrou talento para a atuação e rapidamente conquistou espaço na televisão brasileira. Durante os anos 1990 e 2000, tornou-se um dos galãs mais conhecidos da Globo, participando de novelas como Alma Gêmea, A Guerreira, Malhação e Paraíso Tropical. Seu rosto se tornou familiar para milhões de brasileiros, consolidando-o como um dos nomes mais populares da teledramaturgia nacional. O sucesso, porém, começou a enfrentar desafios a partir de 2016, quando André deixou a Globo. O fim do contrato de exclusividade marcou uma mudança significativa em sua vida financeira. Até então, o pagamento das pensões de suas filhas era descontado automaticamente do salário. Sem esse recurso garantido, André deixou de honrar seus compromissos com os filhos, situação que rapidamente se transformou em problema judicial. A dívida com a filha Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cíntia Benini, acumulou-se desde 2007. Com o valor mensal de R$ 4,5 mil estabelecido pela Justiça, os atrasos resultaram em uma dívida total superior a R$ 400 mil, considerando juros e correção monetária. A situação se agravou quando, em novembro de 2021, a Justiça de Santa Catarina decretou prisão domiciliar para o ator, devido a uma dívida de R$ 350 mil. Pouco tempo depois, a filha mais velha, Manuela, entrou com outro processo por alimentos atrasados, adicionando mais R$ 120 mil de débitos. Em julho de 2022, a situação alcançou novo nível de gravidade. André foi preso no presídio José Frederico Marques, no Rio de Janeiro, por não pagar as pensões de ambas as filhas. O total da dívida superava R$ 450 mil. Ele passou uma noite na prisão e foi liberado após audiência de custódia. Além disso, cumpriu 60 dias de prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica, o que causou o cancelamento de uma peça de teatro em que faria parte do elenco. Com as oportunidades de trabalho diminuídas e os empréstimos bancários negados, André precisou buscar alternativas para reorganizar a vida financeira. Fez um acordo com Manuela, estabelecendo prazo de 3 anos para recuperação econômica. Durante esse período, a dívida de R$ 136 mil permaneceu congelada, oferecendo uma chance de recomeço. A saída da Globo em 2016, combinada com desemprego prolongado e o acúmulo de pensões não pagas por anos, foi o ponto central de sua queda financeira. Mesmo sendo um ator experiente e querido pelo público, André Gonçalves enfrentou dificuldades significativas para manter o padrão de vida que tinha durante o auge da carreira. Atualmente, André vive com a atriz Danielle Winitz e tenta reconstruir a estabilidade financeira. Em 2022, participou do reality show A Fazenda, da Record, terminando como vice-campeão. O programa não apenas devolveu visibilidade, mas também ofereceu uma oportunidade de reorganizar a vida profissional e pessoal. Ainda assim, sua situação financeira permanece delicada, lembrando que a fama e o talento nem sempre garantem segurança diante de decisões mal planejadas e compromissos legais acumulados. Número 8. Cláudio Correia e Castro. Cláudio Correia e Castro nasceu em 27 de fevereiro de 1928 e se tornou um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Ao longo de mais de 40 anos de carreira, participou de mais de 50 novelas, sendo 36 delas na TV Globo. Entre seus papéis mais marcantes estão atuações em Mulheres de Areia, Vale Tudo, O Rei do Gado, O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta.
Seu talento foi reconhecido com prêmios importantes, incluindo o troféu APCA, de melhor ator coadjuvante por O Dono do Mundo, em 1991. Durante décadas, Cláudio manteve uma carreira sólida, com presença constante em grandes produções e remuneração compatível com seu prestígio. No auge, era visto como um ator confiável e respeitado, admirado por colegas e público. Entretanto, a vida financeira que parecia estável começou a desmoronar por decisões próprias e circunstâncias adversas. O ator sempre teve dificuldade em lidar com o dinheiro. Gastos compulsivos e impulsivos marcaram toda a sua trajetória. Comprava sem planejamento, sem pensar no futuro, e acumulava dívidas que, com o tempo, se tornaram impossíveis de controlar. A situação piorou em 2003, após 20 anos de casamento, quando se separou da mulher Miriam Aires. O divórcio agravou drasticamente suas finanças, obrigando Cláudio a deixar a casa no bairro de São Francisco, em Niterói. A ex-mulher relatou que ele se mudou para o Retiro dos Artistas, fugindo de agiotas que cobravam dívidas. Nos últimos anos de vida, a saúde do ator também contribuiu para a queda. Uma hérnia de disco grave limitava seus movimentos e quase o deixou sem mobilidade nas pernas, prejudicando ainda mais sua capacidade de trabalhar e gerar renda. Paralelamente, a Justiça não encontrou bens em seu nome para quitar dívidas, decretando sua insolvência. Sem recursos, Cláudio foi acolhido pelo Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, vivendo seus últimos anos sem dinheiro e sem a presença da família. Em entrevistas e declarações, ele admitia sua dificuldade em administrar a própria vida financeira. Declarou que nunca soube controlar o dinheiro, que comprava tudo sem pensar e que as dívidas eram a única coisa que o atormentava. A sensação de impotência diante das contas acumuladas se tornou parte de seu cotidiano. Em 2005, Cláudio Correia e Castro passou por uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. E, infelizmente, complicações pós-operatórias resultaram em falência múltipla de órgãos. O ator morreu aos 77 anos, sozinho, no Retiro dos Artistas, sem patrimônio, sem dinheiro e sem familiares por perto. Sua história é lembrada não apenas pelo talento e pelas dezenas de personagens que encantaram o público, mas também como um exemplo doloroso de como gastos impulsivos e falta de planejamento financeiro podem transformar uma carreira brilhante em uma trajetória de extrema dificuldade. A vida de Cláudio Correia e Castro evidencia que fama e reconhecimento artístico não garantem segurança. Sem cuidado com o dinheiro, apoio profissional e planejamento, até mesmo os maiores talentos podem se ver em situações de vulnerabilidade, enfrentando os últimos anos de vida longe do conforto que conquistaram e dependendo da solidariedade alheia para sobreviver. Número 9. Joana Fon. Joana Fon nasceu no Rio de Janeiro e, após a morte da mãe quando tinha apenas 4 anos, foi criada pelos tios. Hoje, com 85 anos, é considerada uma das atrizes mais premiadas da televisão brasileira. Ao longo de décadas, participou de novelas e séries que marcaram a história da TV, incluindo Dancing Days, que lhe rendeu o troféu APCA de melhor atriz, e Tieta, onde interpretou a vilã Perpétua, papel que lhe deu o troféu imprensa de atriz do ano. Também esteve em produções como Vamp, O Clone e Boogie Woogie, conquistando crítica e público com atuações memoráveis. Apesar do sucesso e dos prêmios, a vida financeira de Joana nem sempre refletiu sua importância na teledramaturgia. Em 2007, enfrentou graves problemas de saúde. Foi diagnosticada com câncer de mama e passou por quimioterapia e dupla mastectomia no mesmo ano. Além disso, recebeu o diagnóstico de disautonomia, uma doença neurológica incurável que afeta o sistema nervoso autônomo, provocando quedas constantes e perda do controle dos movimentos. Essas condições limitaram sua capacidade de trabalhar e reduziram suas fontes de renda. Mesmo com décadas de trabalho, Joana nunca conseguiu formar patrimônio ou reservas financeiras. A pandemia de Covid-19 em 2020 agravou a situação.
Sem oportunidades de trabalho e com o mercado televisivo praticamente fechado para profissionais acima dos 70 anos, ela afirmou: "Espero receber algum dinheiro da Globo pela reprise de Tieta e só." Aos 80 anos, estava sem qualquer reserva e dependia de pequenos cachês para sobreviver. As dificuldades financeiras se tornaram ainda mais graves quando uma dívida com uma operadora de saúde, iniciada em 2021 no valor de R$ 24 mil, aumentou para mais de R$ 150 mil com juros e correção monetária. A justiça tentou bloquear suas contas, mas os valores eram insuficientes para quitar o débito. Em 2025, seu único apartamento no Leblon, avaliado em cerca de R$ 6 milhões, esteve sob ameaça de penhora judicial. A solução veio de forma improvável. Joana participou de um especial na Globo e utilizou o cachê recebido para depositar R$ 35 mil em juízo, valor aceito pela operadora em acordo. Assim, conseguiu salvar o imóvel, mas a situação reforçou o quanto sua vida financeira dependia de oportunidades pontuais e da generosidade de trabalhos específicos. Ela mesma confessou: "Não consegui formar patrimônio, queria mais dinheiro e mais trabalho." O caso de Joana Fon evidencia como mesmo profissionais reconhecidos e talentosos, décadas de ausência de planejamento financeiro podem gerar insegurança nos anos finais de vida. Doenças incapacitantes, mercado de trabalho restrito e falta de reservas tornam a sobrevivência mais difícil mesmo para nomes históricos da televisão. Atualmente, Joana vive no Leblon com o filho Gabriel. Continua ativa e com vontade de trabalhar, mas as oportunidades são limitadas. Sua trajetória mostra que talento e reconhecimento não bastam quando saúde, mercado e finanças se alinham contra o artista, tornando necessária a reinvenção constante e a dependência de cada oportunidade que surge. Número 10. Rayane Moraes. Rayane Moraes começou a carreira como modelo e rapidamente conquistou espaço também como atriz, participando de novelas e produções televisivas. Sua visibilidade aumentou ainda mais após a participação no reality show A Fazenda, da Record, que garantiu notoriedade nacional e apresentou sua personalidade ao grande público. Além da carreira artística, Rayane chamou atenção por sua vida pessoal, especialmente pelo casamento com o cantor latino, união que trouxe grande repercussão na mídia. No entanto, a separação em 2016 marcou o início de um período de dificuldades financeiras para Rayane. O fim do casamento trouxe impactos diretos no padrão de vida que ela havia adquirido durante a relação. Sem o suporte financeiro do ex-marido e com renda própria limitada, a atriz e modelo precisou recorrer à ajuda de amigos para pagar dívidas básicas e manter despesas essenciais. A pressão financeira levou Rayane a colocar seu apartamento à venda e se mudar para um imóvel menor. A mudança não era apenas física, mas também simbólica. Representava uma reorganização forçada da vida e das prioridades diante da falta de recursos consistentes. Apesar de seu talento e experiência, a falta de trabalhos regulares e de oportunidades relevantes após o divórcio dificultou a manutenção do padrão de vida que havia desfrutado nos anos anteriores. A trajetória de Rayane mostra como a instabilidade financeira pode surgir rapidamente, mesmo para pessoas que já estiveram em destaque no meio artístico. O fim de um relacionamento importante, somado à dificuldade de manter contratos ou projetos constantes, pode transformar o sucesso temporário em uma fase de insegurança econômica. Atualmente, Rayane busca retomar a carreira artística e se reorganizar financeiramente. A experiência, embora desafiadora, mostra a necessidade de planejamento e autonomia financeira, especialmente para artistas cuja renda pode depender de projetos pontuais ou da exposição em reality shows e produções de curto prazo. A história de Rayane Moraes é um lembrete de que fama e visibilidade não garantem estabilidade e que mudanças pessoais e profissionais podem impactar diretamente a situação econômica de qualquer pessoa, mesmo quando ela já esteve em destaque na mídia e nos holofotes do público. Número 11. Marcos Vinter. Marcos Vinter se tornou um dos galãs mais conhecidos da televisão brasileira durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Com participações em diversas novelas da TV Globo, seu rosto se tornou familiar para milhões de espectadores, consolidando-o como um dos atores mais lembrados da teledramaturgia daquela geração.
O carisma e o talento de Marcos garantiam presença constante na mídia, e muitos acreditavam que sua carreira seria longa e estável. No entanto, a realidade mudou drasticamente ao longo do tempo. Em entrevista à revista Quem, em 2010, o ator revelou um período crítico de sua vida financeira. Nos últimos 7 anos, ele passou quase 5 anos sem qualquer renda. Durante esse período de desemprego prolongado, toda a reserva que havia acumulado nos anos de sucesso foi consumida. Marcos declarou: "Tudo o que tinha foi. Não sei por que, com essa demanda toda de mercado, eu não estou trabalhando." O fim abrupto do ciclo de contratações da Globo para sua geração foi o fator principal que contribuiu para essa crise. O mercado televisivo, que antes garantia estabilidade e oportunidades regulares, começou a priorizar novos rostos e formatos, deixando atores consagrados como Marcos Vinter em uma situação de vulnerabilidade. Sem trabalhos consistentes, ele teve que lidar com a rápida diminuição de recursos e com a necessidade de reorganizar sua vida financeira. A história de Marcos Vinter evidencia como até mesmo profissionais muito conhecidos e talentosos podem enfrentar dificuldades econômicas quando o mercado muda e a demanda por seu trabalho diminui. A falta de oportunidades regulares, somada à ausência de planejamento para períodos de instabilidade, transformou anos de sucesso em um período de incerteza e preocupação financeira. Mesmo com o reconhecimento do público, Marcos precisou enfrentar o desafio de reconstruir sua carreira, tentando se adaptar a um mercado que mudava rapidamente. O caso mostra que fama e prestígio não são garantia de estabilidade e que a carreira de um ator pode sofrer altos e baixos inesperados, exigindo resiliência e capacidade de reinvenção. A trajetória de Marcos Vinter é um lembrete de que, para artistas, o sucesso passado não protege contra crises futuras e que longos períodos sem trabalho podem esgotar até as melhores reservas acumuladas, tornando necessário buscar novas oportunidades ou alternativas profissionais para sobreviver e manter a relevância no mercado artístico. Número 12. Ricardo Costa. Ricardo Costa conquistou fama como integrante da banda Polegar nos anos 90, vivendo o auge do sucesso da música pop brasileira. Além da carreira musical, também atuou em produções televisivas, incluindo trabalhos na TV Globo e outros canais, consolidando-se como um artista versátil e conhecido pelo público jovem da época. No entanto, após o fim da fase rentável da carreira artística, Ricardo enfrentou sérias dificuldades financeiras. Sem renda suficiente para manter o padrão de vida, tentou empreender, abrindo um trailer de lanches em São Paulo. O negócio, porém, não conseguiu se sustentar sozinho e rapidamente se tornou mais um desafio do que uma solução. Para manter as contas básicas em dia, como aluguel, pensão alimentícia, energia, água e dívidas acumuladas com agiotas, Ricardo recorreu às redes sociais, fazendo apelos públicos em busca de ajuda financeira. Amigos e fãs começaram a contribuir regularmente para ajudá-lo a pagar os compromissos mensais, mostrando que, mesmo após a queda, o artista ainda contava com o apoio do público e de pessoas próximas. Um dos episódios mais marcantes aconteceu durante um reality show, quando Ricardo foi detido no próprio confinamento por não ter quitado a pensão alimentícia. A situação foi resolvida no mesmo dia com o pagamento da dívida e ele pôde retornar ao programa. Esse episódio evidenciou não apenas os desafios financeiros enfrentados, mas também o quanto sua vida se tornou dependente de apoio externo para lidar com obrigações que antes eram facilmente administráveis. O motivo central da queda de Ricardo Costa foi o fim da carreira artística rentável, combinado com múltiplas obrigações financeiras que superavam sua renda. Sem contratos consistentes ou investimentos para garantir estabilidade, ele se viu em uma situação delicada, precisando de ajuda constante para sobreviver e manter o mínimo de conforto. Apesar das dificuldades, Ricardo ainda mantém presença na mídia e tenta reconstruir sua vida de forma independente, embora com recursos limitados. Sua trajetória mostra como a fama momentânea e o sucesso artístico não garantem segurança financeira se não houver planejamento, reserva ou alternativas de renda sustentável após o fim da carreira principal.
A história de Ricardo Costa serve como exemplo de que, para artistas, é fundamental pensar no futuro financeiro, mesmo durante o período de auge, já que mudanças na carreira podem levar rapidamente à instabilidade e à necessidade de depender de terceiros para sobreviver. Número 13. Roberto Bataglin. Roberto Bataglin construiu uma carreira sólida como ator, participando de diversas produções da TV Globo ao longo dos anos. Embora nunca tenha alcançado a fama estrondosa de alguns colegas, seu trabalho constante na televisão garantiu visibilidade e reconhecimento dentro do meio artístico, tornando-o conhecido do público brasileiro que acompanhava novelas e programas da emissora. Com o tempo, no entanto, a frequência de trabalhos começou a diminuir. A diminuição das oportunidades na televisão, somada à ausência de projetos paralelos de grande retorno financeiro, levou o ator a enfrentar dificuldades econômicas. Matérias recentes destacam que Bataglin passou por problemas semelhantes aos de outros artistas veteranos da Globo, perdendo patrimônio e precisando lidar com limitações financeiras. Diferente de outros colegas da lista, informações detalhadas sobre sua vida financeira não são amplamente divulgadas. Sabe-se apenas que ele se tornou um exemplo de como mesmo atores com carreira consolidada podem enfrentar instabilidade quando contratos e oportunidades desaparecem. O declínio de trabalhos regulares é um fator comum que afeta muitos profissionais veteranos da televisão, mostrando que a longevidade na carreira não garante proteção contra crises econômicas. Apesar das dificuldades, Roberto Bataglin segue ativo dentro do meio artístico, ainda que em menor escala, mantendo contato com o público e participando de produções sempre que possível. Sua trajetória evidencia que a falta de contratos consistentes, combinada à ausência de planejamento financeiro e à limitação de oportunidades, pode transformar anos de dedicação e sucesso em uma fase de desafios econômicos. A história de Bataglin reforça a lição de que o mercado televisivo é instável e que até mesmo artistas experientes podem precisar de reinvenção constante, alternativas profissionais e apoio externo para atravessar períodos de escassez de trabalhos. Mesmo sem detalhes completos, sua situação serve como um alerta sobre a importância da gestão financeira e da diversificação de renda para garantir segurança a longo prazo. Número 14. Renner, Rick Renner. Renner Reis, conhecido simplesmente como Renner, nasceu em São Paulo e ficou famoso como metade da dupla sertaneja Rick Renner, formada com Rick solo em 1986. A dupla conquistou sucesso estrondoso no final dos anos 1990 com hits como Moleca, Que Nem Chiclete e Tira a Roupa, vendendo mais de 10 milhões de discos. Ao longo dos anos, Rick e Renner se separaram e reuniram-se diversas vezes, mantendo presença constante no cenário musical brasileiro. Apesar do sucesso, a estabilidade financeira de Renner começou a desmoronar após a separação definitiva da dupla. Sem a renda estável que vinha dos shows e dos contratos, ele revelou que tudo o que ganhava era consumido pelo pagamento de múltiplas pensões alimentícias. Não sobrava nada para poupança ou investimento, tornando sua situação econômica extremamente vulnerável. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, contou que chegou a passar fome em casa e precisou da ajuda de amigos, que enviaram dinheiro para cobrir despesas básicas. Nesse período, morava de aluguel com a esposa e dependia de pequenos shows para sobreviver. Os problemas não se limitaram às pensões. Renner relatou que chegou a fazer shows durante um mês inteiro e não recebeu o salário de R$15 mil que lhe era devido. Além disso, a Justiça de São Paulo abriu execução fiscal contra ele por não pagamento de IPVA de uma Harley Davidson, acumulando uma dívida superior a R$100 mil desde 2017. A situação se complicou ainda mais com episódios de alcoolismo, incluindo prisão por dirigir embriagado, que também contribuíram para o fim definitivo da parceria com Rick. O parceiro Rick, por sua vez, também enfrentou problemas financeiros graves. Em 2023, sua mansão de R$9 milhões foi penhorada por uma dívida de R$639 mil com produtores rurais, após o fracasso de uma nova tentativa de dupla com Giovanni. Esses episódios mostram que mesmo artistas de grande sucesso no cenário sertanejo podem se ver em dificuldades financeiras quando não há planejamento, disciplina e proteção contra gastos descontrolados.
Mesmo nomes consagrados com milhões de discos vendidos e anos de reconhecimento podem enfrentar crises que transformam rapidamente conforto e luxo em vulnerabilidade e necessidade. A história de Renner é um alerta para artistas e profissionais que dependem de projetos pontuais. Fama e sucesso não garantem estabilidade financeira se não houver planejamento, disciplina e proteção contra gastos descontrolados. Mesmo nomes consagrados, com milhões de discos vendidos e anos de reconhecimento, podem enfrentar crises que transformam rapidamente conforto e luxo em vulnerabilidade e necessidade. Número 15. Tássia Camargo. Tássia Camargo construiu sua trajetória artística nas décadas de 1980 e 1990, atuando em novelas da TV Globo e outras emissoras. Ao longo desses anos, participou de diversas produções televisivas, consolidando-se como uma atriz conhecida do público brasileiro. Seu trabalho refletia dedicação e talento, tornando-a uma presença constante nas telas durante o auge da teledramaturgia nacional. Com o tempo, porém, a fama e os contratos regulares diminuíram, e a estabilidade financeira que muitos artistas alcançam nos anos de maior sucesso começou a se perder. Relatos, vídeos e portais de entretenimento citam Tássia Camargo entre as atrizes que, apesar de terem acumulado fortuna durante a carreira, enfrentaram perdas significativas de patrimônio após o declínio de oportunidades na televisão. Diferente de outros nomes mais detalhados da lista, a documentação pública sobre a situação financeira de Tássia é limitada. Sabe-se, entretanto, que sua experiência reflete um padrão comum entre artistas veteranos. Décadas de trabalho sem planejamento financeiro adequado podem resultar em dificuldades nos anos posteriores, mesmo para aqueles que já foram reconhecidos e bem remunerados. A trajetória de Tássia evidencia que talento e notoriedade não garantem segurança econômica. Sem contratos consistentes, reservas financeiras ou investimentos planejados, artistas podem enfrentar perdas que impactam diretamente seu padrão de vida. Mesmo com contribuições importantes para a televisão brasileira, a falta de proteção financeira transforma rapidamente o conforto conquistado em instabilidade e dependência de oportunidades pontuais. Apesar das limitações de informações, a história de Tássia Camargo serve como um alerta sobre a importância do planejamento financeiro para profissionais do entretenimento. O mercado artístico é instável e sujeito a mudanças rápidas, e a ausência de gestão de patrimônio pode resultar em dificuldades inesperadas, independentemente da fama alcançada durante os anos de auge. Atualmente, não há registros públicos sobre novos trabalhos regulares da atriz, mas seu nome permanece lembrado pelo público que acompanhou suas novelas e atuações na televisão. A experiência de Tássia, assim como a de outros artistas da lista, reforça a necessidade de cuidado com finanças, diversificação de renda e preparação para períodos de menor visibilidade, mostrando que a carreira artística é tão instável quanto brilhante. É isso, pessoal. Agora já sabem que fama e dinheiro não são garantia de nada. A vida pode mudar de um momento para o outro, e essas histórias mostram isso muito bem. O que você achou dessas histórias? Algum desses atores te surpreendeu? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente adora saber a vossa opinião. Se este vídeo te surpreendeu ou te ensinou algo, não esquece de deixar o seu gosto aqui e de partilhar com os seus amigos, porque uma história assim merece ser vista por muita gente. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreve-te agora mesmo e ativa o sino de notificações para seres o primeiro a ver os próximos vídeos. Até a próxima!